Pessoal, estamos aqui para falar sobre corrida, especialmente biomecânica. A gente vai falar um pouquinho sobre a biomecânica que envolve a corrida. O contato do pé com o solo gera um contato específico sobre tornozelo, joelho, quadril, coluna, um atrito importante, que às vezes correndo provocam-se dores lombares, dores no quadril, dores nos joelhos de causa insidiosa, sem causa aparente. A gente vai falar sobre tudo isso aí. Bom, primeiramente eu sou Henrique Augusto Bula, sou especialista em terapia manual, mestre em engenharia biomédica, membro da Associação Brasileira de Pesquisa em Podoposturologia. Já desenvolvi trabalhos para Usaflex, PB, Tiptoy Joey, já desenvolvi a palmilha Max Grip, que ela é assinada pelo craque Falcão, todos os trabalhos relacionados à biomecânica dos membros inferiores. Nós estamos aqui então para falar sobre esse contato tão importante que nós temos com o solo. O nosso método, o nosso meio de comunicação do corpo com o solo é através dos pés. E quando a nossa base, que são os nossos pés, não estão funcionando corretamente, o que acontece? Sintomas que geram inflamações. Bom, o pé, ele normalmente tem uma classificação em retropé, que é a região do calcâneo, mediopé, que é a região do arco plantar, e o antepé, onde nós temos os metatarsos e os dedos. Então aqui na primeira imagem a gente observa a morfologia de um pé normal. Na segunda imagem nós observamos um pé plano, então a gente observa que o arco plantar ele é bem retificado, e na terceira imagem a gente observa um pé cavo. É um pé que tem mais de 12 milímetros de altura. Então, quando a gente conhece a arquitetura do pé, a gente está falando, a gente está conhecendo sobre forças vetoriais que agem sobre os membros inferiores, tornozelos, joelhos, quadril e toda a coluna vertebral. Então, antigamente a gente tinha um conceito muito simples. Pisada pé plano, pisada pronada. Pé cavo, pisada supinada. E o pé neutro é aquele arco que tem uma média de 12 milímetros de altura. Então, basicamente, a gente saiu com esse conceito, está tudo resolvido, né? Tá certo? Não, errado. Existem pés cavos que fazem pronação, que pisam para dentro, e existem pés planos, são raros, mas existem pés planos que fazem supinação. Então, quando a gente olha a pisada de um corredor, habitualmente a gente tem uma tendência a olhar qual lado existe um desgaste. Por exemplo, aqui na imagem a gente vê um desgaste onde está em amarelo. A gente vai falar, pô, esse corredor ele tem uma pisada supinada. Mas cuidado, nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim. Nesse caso, o paciente ele ataca com a lateral externa do pé, realmente supinando, mas logo em seguida ele parte para a pronação. Isso a gente chama de pé duplo componente. Então, se vocês notarem, olhem o valgismo que o tornozelo está fazendo. Esse é o famoso duplo componente. Então, habitualmente, a gente tem o costume de observar aonde existe um desgaste e já direcionar, classificar o paciente como supinado, pronado, e nem sempre assim. Existem casos de pacientes que têm os pés planos e fazem supinação, aquilo que eu falei logo atrás para vocês. Então é sempre muito importante a gente avaliar o paciente de uma forma completa. Então, quando nós falamos de esportes cíclicos e de longa duração, o que beneficia esses esportes? Programas de atenção preventiva. Porque o padrão de lesões apresentados por esses esportes dependem diretamente das características estruturais e o planejamento do atleta. Raramente estão relacionados a traumas coletivos. Existe uma estatística da Universidade de Lyon que fala que 2% apenas das crianças nascem com problemas nos membros inferiores, mas 40% dos adultos têm problemas nos membros inferiores. Por quê? Relacionado ao estilo de calçado utilizado durante a infância e adolescência. Então, quando a gente fala em triatlon, 50% das lesões estão relacionadas à corrida, 43% ao ciclismo e 7% à natação.
E desses 43% relacionado do ciclismo, a maioria são por acidentes, por quedas. Então, o grande vilão, a grande divisão está na corrida. Por quê? Olhem que interessante essas estatísticas de esportes de contato, esportes de trauma. O judô ele tem 16,3 lesões a cada 1.000 horas. O basquete tem 8. O futebol tem 7. A corrida tem uma média de 12,5 lesões a cada 1.000 horas. Então, o nível de lesão na corrida é muito alto. E observem, corredores iniciantes apresentam 17,7 lesões a cada 1.000 horas, experientes 7,3. Por que essa diferença? Eu convido vocês a pensarem. Por que um corredor iniciante ele se lesiona tão mais em relação a um corredor experiente? Porque esse corredor iniciante ele não tem muita coisa que o corredor experiente já tem. O corredor experiente, fora toda a experiência das lesões que ele já viveu, começa a acender alertas sobre as lesões, ele sabe melhor os limites do corpo, intensidade de treinamento. Esse corredor tem treinador, esse corredor tem um nutricionista, ele tem um fisioterapeuta que acompanha ele já sabe o tênis correto, ele não fica comprando tênis de promoção. Então, assim, é um corredor que já sabe muita coisa, que aprendeu na prática. Diferente daquele corredor iniciante que está com toda a empolgação, que quer bater recorde em cada treino, que está treinando igual um maluco. Então, hoje, os estudos epidemiológicos, eles mostram que a corrida é onde nós temos o maior índice de lesões. Por quê? Nós estamos utilizando distâncias cada vez maiores como fonte de resistência, como maneira de aumento de resistência dos atletas. E essas altas quilometragens, elas potencializam os efeitos deletérios de base. Aquilo que poderia ser tolerado na maioria dos esportes e eventos esportivos, por falta de força e resistência, por insuficiência muscular, cria-se uma janela de vulnerabilidade biomecânica, levando então ao aparecimento das lesões, das tendinites, das alterações articulares e até mesmo das fraturas por estresse. E grande parte dessas lesões estão relacionadas aos excessos de distâncias, velocidades e treinos em ladeiras, a falta de periodização correta. Por isso, a necessidade de um treinador, alguém que ensine você os seus limites, que calcule os seus limites. Eu, por exemplo, eu sei fazer uma planilha de corrida para mim. Mas quando eu fazia minha planilha, hoje eu saía para correr 10. Tô cansado, vou correr 5. Aí tinha que correr 5, estava muito disposto, correr 10, 15. Então, existe a necessidade de alguém cobrando o atleta para que ele faça a periodização correta. E quem são os mais vulneráveis? Qual é a articulação que mais sofre? Pensem aí, pensem comigo. Tornozelo, joelho ou quadril? Joelho, gente. Quanto tempo de treinamento? Aqueles que treinam mais de 10 horas por semana estão mais propensos. E a articulação, como eu disse, é o joelho. Aqui a gente observa um paciente pronando, observam como existe a queda do arco plantar. O paciente que faz a pronação, ele acaba tendo uma torção interna de tíbia e fíbula, rotação interna das coxas, então existe essa propensão ao joelho valgo, geno valgo, e ele acaba desenvolvendo um aumento da flecha lombar, levando à hiperlordose lombar. Então, os pacientes com joelho valgo, comumente eles têm os quadris largos, e aqueles atletas que usam da corrida, eles acabam desenvolvendo a bursite, é um sintoma frequente, além da dor lombar. Aqui a gente já avalia um paciente em rotação externa. Esse é um paciente que tem retroversão do colo femoral. Aqui nós temos um paciente que faz varismo do joelho. Observem que está relacionado à supinação do pé. O joelho ele acaba fazendo uma torção tibial externa. Então a gente tem um varismo. Quando a gente apoia, a gente lateraliza o médio pé, ocorre uma força externa
sobre os joelhos, uma rotação externa de tíbia, fíbula e fêmur. Então ocorre essa abertura entre os joelhos. Esse tipo de paciente é aquele paciente que vai apresentar tendinite dos fibulares, joelho do corredor, a bursite trocantérica também, dor lombar por falta da flecha lombar. Então esse é um paciente que precisa de intervenção. E quando nós não temos simetria? 33% dos pacientes apresentam uma perna curta verdadeira e o restante apresenta rotação pélvica. Quando nós encontramos pacientes com assimetria, comumente está relacionado à rotação pélvica, que faz uma falsa perna curta, ou nós temos a perna curta verdadeira, que acontece em 33% dos pacientes. Então, a cada 3 pacientes que vocês avaliam, possivelmente um vai ter uma perna mais curta em relação ao outro. Então, quando acende uma luz de dor, quando o paciente queixa de dor lombar, é sempre um detalhe a ser investigado. E é muito comum a gente lembrar das palmilhas ortopédicas clássicas, que só se utilizavam em uma das pernas. Isso não resolvia muita coisa na época. A gente sabe que o quadril ele trabalha num plano tridimensional. Então hoje nós utilizamos nesses casos as palmilhas de reprogramação postural para agir em todos esses ângulos de forças. A anamnese é um ponto muito importante da avaliação. É onde a gente consegue colher fatos que norteiam as descobertas da avaliação e também depois facilita o nosso momento de reavaliação. Então sempre a gente pergunta o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então nessa analogia a gente pensa, é o pé que está desequilibrando o quadril ou o quadril que está desequilibrando o pé? Em alguns casos a lesão que nós temos é ascendente dos pés para cima, em outros casos é descendente dos pés para baixo. Em alguns casos a lesão já é mista. Então vamos entender um pouquinho sobre tipos de pés. Nós temos o pé causativo, é o pé que provoca toda a desordem. O pé adaptativo é o pé que vem sendo adaptado a um outro tipo de lesão. O pé misto, que é um pé causativo e adaptativo. E o pé duplo componente, que é o pé, aquele pé que começa fazendo um ataque supinado e rapidamente ele entra em pronação. Então, o pé causativo ele pode ser congênito, no caso da primeira foto que a gente vê. Ele pode ser adquirido, no caso do estímulo precoce do contato com a marcha, né? A gente coloca a carga de uma forma precoce sobre o acetábulo, alterando o alinhamento de joelhos, quadril, provocando acetábulo raso. E também o pé causativo pode ser adquirido como? Através do uso de palmilhas ortopédicas clássicas, aquelas palmilhas com grande relevo que substituíam a ação do arco plantar. Essas palmilhas, na verdade, cegavam os pacientes pelos pés. Essas palmilhas com grandes relevos, como a gente vê na imagem aí, é algo do tipo, imagina que você fez uma lesão de cotovelo, você imobilizou e, sei lá, você esqueceu, ficou 8 meses com o cotovelo imobilizado. Imagina quando você tirar esse gesso, como que não vai estar o seu cotovelo? Totalmente aderente. É o que acontece quando a gente usa essas palmilhas com grandes relevos. Então, um pé adaptativo, ele funciona como um tampão terminal. Por exemplo, uma alteração na mordida ou uma alteração no quadril vai gerar uma adaptação sobre o pé vai bascular, torcer, vai se adaptar a essa alteração que vem de cima para baixo e vai criar uma nova marcha. Se a gente tiver essa adaptação por 6 até 10 meses, você corrigindo a causa primária, você resolve o pé. Agora, se você não corrige essa alteração, o pé que era adaptativo, ele se torna um pé adaptativo fixo. E aí, depois, além de tratar a causa primária, você vai ter que continuar tratando esse pé para resolver, desenrolar o quadro desse paciente. O pé misto, um pé causativo e adaptativo, é comum pés assimétricos ou pés desarmônicos. Pés assimétricos é quando um é mais cavo em relação ao outro, e desarmônicos quando um é supinado e o outro é pronado. Acho que essa é a melhor maneira de resumir. E o pé duplo componente, que a gente vem falando com vocês, aqui a gente vê
né, na parte superior do slide o desenvolvimento normal do passo. Então, a gente vai ter um toque lateral do calcâneo levemente em supinação. Então, quando vocês encontrarem calçados com um pouquinho de desgaste na parte externa, não pensem sempre em supinação. Pode ser um ataque normal da marcha. Então, ele segue pela base do quinto metatarso, depois passa pela cabeça do quarto, terceiro, segundo e primeiro, fazendo a impulsão sobre o dedão. Já o pé duplo componente, a patologia está na dinâmica. A gente vê que o nível de supinação, o ataque em supinação é muito maior e logo em seguida o arco ele já cai e desaba. Então é comum a gente encontrar os pacientes com as costas retas, como a gente vê aqui no slide, com plano escapular anterior. Então esse tipo de paciente é o pé moderno. Muita gente tem esse pé duplo componente pelo uso de calçados. É aquele paciente que vai ter metatarsalgia, dores nas panturrilhas, dor anterior nos joelhos, bursite trocantérica, dor lombar, dor cervical. É aquele paciente que às vezes é tratado até como fibromialgia e na verdade você percebe que ele não tem aquele padrão depressivo, aquele padrão do paciente fibromialgico. As maneiras de avaliar os pés, a gente usa o podoscópio, é uma maneira muito útil, muito prática. Hoje existem podoscópios modernos. Eu gosto muito do podoscópio porque dá um feedback imediato para o paciente, sem ele ter essa questão, imaginar que você manipulou uma imagem ou algo nesse sentido. E também temos o baropodômetro. O baropodômetro ele avalia a distribuição, aí já é um padrão ouro de avaliação. Ele avalia a distribuição de cargas entre os membros inferiores, ele nos fornece informações sobre o apoio entre retropé, mediopé e antepé, e ele nos fornece informações sobre quanto nós estamos distribuindo de cargas sobre a perna direita e o pé esquerdo, e especialmente se existe alguma torção. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que nós fizemos aqui na clínica do exame de baropodometria, um paciente subindo na plataforma e mensurando a distribuição de cargas de forma estática. Nós sempre realizamos esse exame de forma estática e dinâmica, porque a estática e a dinâmica são completamente diferentes. Aqui a gente avalia, a gente vê um laudo de um exame de baropodometria. Então esse paciente que a gente avalia aqui, ele tem 58% do apoio no membro inferior esquerdo. Observem ali em vermelho. Vou sair um pouco da tela para o mouse aparecer. Aqui, ó, 58%. Morfologicamente um pé cavo, a gente não tem o contato do médio pé, e 42% no pé direito. Quando a gente avalia de forma dinâmica, observem como o centro gravitacional do pé esquerdo ele cai, ele medializa. Vamos ver o vídeo desse paciente. Observem ele correndo na esteira. Observem como o arco plantar ele cai. Os dois, mas o esquerdo muito mais em relação ao direito. E esse paciente nos procurou por uma dor nessa área do pé, aqui nessa área vermelha. É uma dor típica da sobrecarga do tibial posterior, uma tendinite do tibial posterior. E no caso desse paciente, ele estava com o tênis vencido. Era um tênis novo, mas ele tinha corrido 24 quilômetros num final de semana, uma prova, e depois logo em seguida 42 quilômetros. Então, às vezes, é melhor você correr 10 vezes 100 vezes de 6 km, que vai dar 600 km, você não vai acabar com a memória do tênis, do que correr muitas provas longas e você ter um tênis novo que você já precisa desconsiderá-lo. Então, quando nós temos alterações no quadril ou nos pés, o joelho acaba sendo uma vítima. No caso aqui, a gente vê um joelho valgo estrutural. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, que mostra um joelho valgo dinâmico. Observem esse pé aqui, onde eu estou passando o mouse. Esse arco ele cai, ele medializa. Esse aqui é um pé neutro e esse aqui é um pé que ele apoia a lateral, logo em seguida o arco medializa. Essa medialização do pé provoca no joelho uma torção interna. O joelho ele rotaciona internamente. O movimento fisiológico do joelho é qual? Flexão e extensão. Pisando errado, o joelho torce. Isso provoca no quadril um deslocamento lateral. Então o quadril vem para um lado, enquanto a coluna e as costelas
vão para o outro lado. Então, o glúteo médio, ele é um músculo forte? Ele é o músculo mais forte do corpo? Não. Mas qual é a função dele? Estabilização da pelve, além da abdução, claro, estabilização da pelve no apoio unipodal. Então, observem aqui no mouse, ó, o glúteo médio esquerdo funcionando, o glúteo médio esquerdo não funcionando. Olha a queda pélvica. E quando existe essa inatividade do glúteo médio, o que acontece? Então vamos entender um pouquinho agora sobre valgismo dinâmico. Às vezes você pega o paciente, você examina ele, você vê ele com um bom alinhamento estrutural do joelho, mas durante a movimentação ocorre exatamente isso aqui, ó. O joelho ele entra, ele medializa. Por quê? Na fisiologia muscular, quando existe a contração e a inibição de músculos opostos, nós chamamos isso de inibição recíproca. Nesse caso, a gente vê o glúteo amarelo falhando e uma hiperatividade vermelha aqui do adutor. Então, quando esse paciente ele faz um agachamento, ele corre, o que acontece com o joelho dele? Ele medializa. Então, agora que nós falamos já sobre vários parâmetros biomecânicos, a gente vai entrar na dinâmica de corrida. A gente vai falar um pouquinho sobre oscilação vertical, cadência, tempo de contato com o solo, comprimento da passada, para a gente entender como essas variáveis da corrida, quando atingimos elas, como a gente consegue modificar sintomas, por exemplo, como dores nos joelhos. Chegamos então às dinâmicas de corrida. Dentre todos os parâmetros que a gente ouve falar, existem parâmetros muito famosos, como VO2, limiar de lactato, economia de corrida, mas poucas pessoas falam sobre o tempo de contato com o solo. Afinal das contas, o que é o tempo de contato com o solo? É muito simples, se a gente pensar, é o tempo que o pé fica em contato com o solo, o tempo de tocar o pé no chão e ele sair. Isso chama tempo de contato com o solo. É uma variável pouco falada no meio da corrida e ela é muito interessante, porque quanto menor o tempo de contato com o solo, maior a velocidade do atleta. E qual que é o resultado disso? Menor impactação sobre as articulações, a gente consegue aterrissar mais próximo do corpo, a gente diminui o impacto sobre tornozelo, joelho, quadril e coluna. Então, vamos aos questionamentos. Todo corredor consegue aumentar a velocidade e diminuir o tempo de contato com o solo? O que vocês acham? Não. Existem corredores mais pesados, com pouca técnica, que aumentam a velocidade, mas pelo contrário, não conseguem diminuir o tempo de contato com o solo. É aquele corredor pesado que bate tum, 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 tum. É aquele corredor que tem a passada aberta, é aquele corredor que a gente precisa realmente trabalhar educativos de corrida. O que é a corrida, então? É uma onda de choques. É o contato, é uma onda de choques que toca, que bate no pé e sobe, tornozelo, joelho e quadril. E quanto maior esse choque, maior esse contato, maior a propensão às lesões. Então, quando a gente pensa em corrida, existe um parâmetro que a gente usa para essa variável, que é o tempo de contato com o solo, que a gente deve tentar trabalhar até 208 milissegundos do pé no chão. Mais que isso é prejudicial e provoca estresse para as articulações. Passando aqui, a gente já falou sobre isso. Vamos então para a cadência. A cadência, sim, é muito falada pelos pesquisadores, pelos corredores, e na verdade ela é muito confundida com velocidade. O que é cadência? É o número de vezes que o pé toca o chão em 1 minuto. A cadência ela é diferente da velocidade. Por exemplo, imagina assim, eu tenho uma distância de 10 km, corremos esses 10 km em 60 minutos, então a velocidade média é de 10 km por hora. Eu posso correr 10 km por hora com a minha cadência e você pode correr com uma cadência totalmente diferente. Eu posso correr 10 km por hora numa cadência de 180 batidas por minuto, enquanto o outro corredor pode correr 10 km por hora
em 1 hora numa cadência de 160. Então vamos aos questionamentos. 10 km por hora, tempo, né? Isso aqui a gente já viu. Vamos dar uma acelerada. Então, quanto mais rápido nós corremos, a tendência é que temos uma cadência maior. Essa é uma tendência. Quanto mais lento nós corremos, a tendência é que temos uma baixa cadência. Alta cadência, maior o número de toques no chão por 1 minuto. Baixa cadência, menor o toque no chão por minutos. Então, quando a gente aumenta a cadência, a gente aumenta os passos por minutos, o movimento ele fica melhor, a aterrissagem fica mais próxima ao tronco, a corrida mais eficiente e com certeza a gente acaba diminuindo, a gente diminui a absorção de impacto, a sobrecarga nas articulações, joelhos e quadril. E o mais interessante é que existe um benefício para essa cadência aumentada. As pesquisas científicas mostram que a gente consegue reduzir as dores nos joelhos aumentando a cadência, aumentando o número de vezes que a gente bate o pé no chão, porque a gente vai bater com menos força o pé no chão. Então as pesquisas científicas comprovam esse benefício na correção biomecânica. A cadência dos profissionais ela é de 180 batidas no pé, 180 por minuto, 180 passos por minuto, e de amadores e de recreacionais vai fugir disso, a gente não consegue. Na verdade, não é que a gente não consegue, a gente precisa treinar para isso e gera uma adaptação. Então a gente sempre sugere para os recreacionais e amadores calcularem a cadência atual e multiplicarem por 1,1, que é 10%. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadência de 160 passos por minuto, eu vou começar a treinar para atingir uma cadência de 176. Isso vai melhorar muito o meu gesto, a minha corrida, porque vai mudar com certeza o meu ponto de aterrissagem ao chão. Nós hoje não defendemos se é mais correto aterrissar com o calcâneo ou com o antepé, mas a gente sabe que aterrissando com o médio pé, a gente usa a energia elástica da panturrilha a nosso favor. Então a gente diminui o impacto sobre as articulações. E não teria como falar de todas essas variáveis sem passar pelo comprimento da passada. É muito comum as pessoas olharem para mim e falarem: você corre rápido porque você é grande, você tem uma passada larga. E na verdade, a velocidade não está relacionada com o tamanho da passada. Será que o tamanho da passada, o tamanho do contato do pé com o solo no asfalto influencia na performance, na velocidade? O que é o ideal para a performance? É a gente abrir a passada ou a gente diminuir a passada? Por incrível que pareça, é melhor a gente diminuir a passada, diminuir o tamanho, o comprimento da passada e aumentar a cadência, aumentar as vezes que o pé toca o chão. E o detalhe maior sobre isso foi que em 1984 um cientista chamado John Walker, nas Olimpíadas de Los Angeles, ele acabou fazendo um estudo científico e descobriu que os profissionais, os melhores, corriam com uma cadência de 180 passos por minuto. Então ele sugeriu, né, e aí surgiram os números sobre cadência, que eu tenho que correr 180 passos por minuto. E para a gente aumentar a cadência, a gente tem que reduzir o comprimento da passada. Só que isso não se aplica a todos. Isso aí é uma estatística de atleta. Então a gente tem que entender aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia e tentar amplificar e melhorar essa nossa corrida, esse nosso parâmetro no dia a dia. E quando a gente fala de oscilação vertical, a corrida ela é na horizontal, ela é para frente. A corrida ela é algo que você vence quando você se desloca na horizontal. Então, gastar energia saltando na corrida não tem lógica. Então, o ideal é trabalhar com pouca oscilação vertical.
o ideal é realmente a gente fazer esse trabalho de aumento de cadência, redução da passada e diminuir a oscilação vertical, que isso gera velocidade, gera energia, gera consistência. Então, quando a gente avalia um paciente e a gente detecta alterações biomecânicas, e esse paciente ele tem uma propensão a lesões, é muito importante, junto a isso, a gente avaliar essas 4 dinâmicas de corrida, porque às vezes você vai regular, você está regulando a biomecânica do paciente, mas você não corrige, você não faz um educativo de corrida, você não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é melhorar a performance e, junto a isso, fazê-lo diminuir o risco de lesões. Então, o trabalho da fisioterapia, a ideia de ter trabalhado com vocês todos esses parâmetros na aula de hoje foi exatamente abrir a cabeça de vocês para que vocês avaliem o paciente, vocês observem a morfologia dos pés, funcionamento de joelhos, funcionamento de quadril e associem as dinâmicas de corrida. Como que esse aluno, esse paciente, esse cliente de vocês, esse amigo, como que ele está correndo? Ele está correndo dentro de parâmetros corretos, parâmetros considerados ideais dentro da técnica de corrida. Então, para a gente beneficiar esse nosso cliente com a correção biomecânica, além daquilo que a gente avaliar na clínica, é muito importante a gente fazer um acompanhamento fora para a gente entender, ou fazer um protocolo de fadiga na esteira, para a gente entender como que esse paciente corre, como que ele vai para a pista, como que ele vai para o seu dia a dia. E junto a tudo isso, explicar para o paciente que quando a gente fala em mudanças, às vezes a gente vai ter que mudar calçado, às vezes a gente vai ter que colocar uma palmilha, às vezes a gente vai ter que fortalecer um lado mais do corpo em relação ao outro, vamos ter que fazer trabalhos posturais, emagrecimento, observar com a composição corporal. É muito importante passar para esse nosso paciente a necessidade da participação dele, da disciplina dele, complementando o nosso tratamento. Bom, pessoal, então essa foi a aula que eu trouxe para vocês, eu espero ter contribuído. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, meu Instagram é Henrique Bula, com 2 L's, meu e-mail é henriquebula@yahoo.com.br ou @clinicoluna.com.br. Sou de Maringá, no Paraná, atendo em São Paulo também. Se vocês precisarem de algo, eu sempre me coloco à disposição de vocês.